Olá, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Eu estou nesse vídeo hoje para explicar um pedido de uma pessoa, o que Jesus quis dizer quando ele disse no Sermão do Monte que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Para isso eu vou ler o que Jesus falou, está registrado no capítulo 5 de Mateus. Eu vou ler do versículo 13 ao 16. Está escrito assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Antes eu vou explicar para vocês o que significava o sal para os hebreus. O sal tinha várias utilidades. Ele era culinário, porque ele era um tempero, se usava nos alimentos. Ele também era terapêutico, porque quando uma mulher dava à luz, a parteira orientava a mãe a dar o primeiro banho no filho com água de sal. Era uma terapia. O sal também era um conservador. Quando eles queriam conservar uma carne ou um alimento, eles colocavam sal em cima, envolvia esse alimento de sal, e o sal conservava esse alimento e não deixava estragar. O sal também, ele era uma moeda de troca, porque quando os hebreus conquistaram Canaã, eles começaram a trabalhar, e quando eles precisavam de um alimento, eles trocavam um com os outros. Então, mas quando alguém não tinha um alimento para trocar, ele prestava um serviço para uma pessoa, e essa pessoa pagava esse trabalho com sal. Daí vem a palavra salário. Então o sal também era moeda de troca. O sal, ele também fazia parte de todos os sacrifícios e oferta a Deus. Todos os sacrifícios e ofertas a Deus era necessário ter sal, porque o sal simbolizava uma aliança. Mas para os hebreus, o maior significado do sal era um pacto eterno, ou seja, um contrato vitalício que não poderia ser quebrado. Eu vou mostrar para vocês alguns versículos bíblicos, nós vamos ler juntos e depois nós continuamos o nosso raciocínio. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler está em Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim: Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. O segundo versículo está em Números, capítulo 18, versículo 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Nós vamos ler mais um versículo, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a descendência sobre Israel, e a ele e a seus filhos por um pacto de sal? Então, quando Jesus estava falando para seus discípulos, que representava já a igreja, que eles eram o sal da terra, ele estava dizendo: vocês
conservarão o pacto da nova aliança. Ou seja, é através de vocês que o mundo conhecerá, a partir da pregação do Evangelho, o que Jesus fez na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus estava dizendo para eles: vocês conservarão este Evangelho, o Evangelho da cruz. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho não pode ser esquecido. Ele tem que estar sempre vivo. E é a partir da igreja que o Evangelho é pregado. Por que Jesus fala do sal insípido? Quando o sal, alguma coisa imunda encostava no sal, ou até mesmo uma mosca pousasse sobre o sal, ele se tornava impróprio para todas as coisas. Ele não poderia ser terapêutico, ele não poderia ser usado na culinária, ele não poderia ser mais a preservação de alimentos, ele não poderia estar nos sacrifícios diante de Deus, e ele também não servia para ser como salário. Então eles pegavam esse sal, que se tornava imundo, insípido no sentido de impróprio, e levava para o templo. Lá no templo, o sacerdote guardava esse sal em um quarto específico para isso, e no período do frio caía muita neve em Jerusalém, e para chegar no templo era muito liso a chegada do templo. Então, nesse tempo frio de muita neve, eles pegavam esse sal impróprio que estava guardado e eles jogavam no chão. E esse sal servia para duas coisas: primeiro, para descongelar a neve, e segundo, para as pessoas não escorregar e cair, porque era muito liso. Então esse sal literalmente era pisado, ele era jogado para que as pessoas pisassem em cima para não escorregar. Quando Jesus fala do pacto, quando a Bíblia fala do pacto de sal, ele está falando ali que ele fez um pacto perpétuo, com pacto de sal com Davi. Ele estava dizendo que a aliança que ele fez com Davi, que da descendência de Davi viria o Messias, ele estava dizendo que esse pacto não poderia ser quebrado, nem por Deus e nem por Davi. Como funcionava o pacto de sal? O pacto de sal, vamos supor que eu e você, nós fôssemos fazer uma aliança perpétua. Então, você viria até a minha casa e você traria consigo um pacote com sal. Quando você chegava na minha casa para nós fazermos esse pacto, eu pegava uma porção de sal na mesma quantidade que você trouxe e nós colocávamos em uma tigela e misturava este sal, o que você trouxe e o que eu tinha. Nós salgaríamos uma carne e nós comeríamos junto essa carne. Aí estava a assinatura do contrato de sal. Então, quando você saísse, fosse embora, esse pacto já estava pronto. Mas você pegaria um pouco daquele sal da tigela e levaria consigo. E eu pegaria um pouco daquele sal e guardaria para mim. A ideia era que esse pacto seria inquebrável ou perpétuo, porque você possuía um pouco do que era meu e eu possuía um pouco do que era seu. Essa é a etimologia do pacto de sal. Para nós falarmos agora o que Jesus quis dizer quando ele disse: vós sois o sal da terra, nós precisamos entender que Jesus estava dizendo para a igreja que através deles seria preservado
a mensagem do pacto da nova aliança, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus estava dizendo: através de vocês será conservado para o mundo inteiro o pacto da nova aliança. É através de vocês que o mundo conhecerá esse pacto, e vocês não deixarão esse pacto ser esquecido ou perecer. Esse pacto sempre estará vivo, sempre estará preservado a partir da pregação do Evangelho. Era isso que Jesus estava dizendo. Para nós falarmos sobre luz, eu vou usar o hebraico, porque a língua hebraica ela é muito rica. Na literatura hebraica não existe as vogais, só existe as consoantes, 22 consoantes. Então, para o hebreu, cada consoante ela carrega um peso muito grande de valor espiritual e valor material também. Então, a língua hebraica ela é carregada. Então, para explicar sobre luz, eu vou mostrar para você como se escreve, como se lê e como se translitera a palavra luz em hebraico. Aqui está a palavra luz, escrito em azul. Nós vamos ler da direita para a esquerda, ao contrário da nossa língua portuguesa, da nossa escrita que nós lemos da esquerda para a direita. Então o hebraico se lê da direita para a esquerda. Essa primeira letra, ela é um alif, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Essa letra sozinha, ela quer dizer Adonai, porque o hebreu ele não usava o nome de Deus. Então, quando ele se referia a Deus, ele usava a palavra Adonai, que quer dizer Senhor. Senhor com letra maiúscula, inteira, não só o S. Então, quando eles queriam escrever o nome Deus, eles escreviam o tetragrama, e esse tetragrama eles chamam de Hashem, que é o nome. Eles não falam o nome de Deus, então eles falam a palavra Adonai. Essa primeira letra em azul, da direita para a esquerda, ela significa sozinha Adonai. Então, quando o hebreu vê o alif, ele já vê a palavra Deus. A segunda letra, ela tem um pontinho em cima. Esse pontinho, ele não é relevante para a literatura hebraica, porque ele só simboliza uma vogal. As vogais, elas são pontinhos ou alguns sinais que vai embaixo, no meio ou em cima da consoante para dar o som da vogal e formar a sílaba. Então é irrelevante para o hebreu as vogais. O que vale são as consoantes. A segunda consoante, que tem esse pontinho em cima, é um vav. E o vav, ele é um prego. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, o tabernáculo móvel, ele era uma lona. Então ele era fixado no chão. E o prego que fixava essa lona no chão é o vav. Então a letra vav, a consoante vav para os hebreus, ela significa prego, aquilo que conecta, aquilo que liga. A terceira letra é um resh. E o resh, para o hebreu, ela simboliza a mente humana. Então, nós lemos Or, está escrito Or aqui em hebraico, e se traduz para luz. Mas a transliteração da palavra Or, ela é o Alif, o Vav e o Resh, quer dizer Deus conectado com a mente humana. Essa é a transliteração da palavra luz.
Então, quando Deus diz para os discípulos, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo, Deus está conectado com a mente de vocês. É por isso que Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Através do Espírito Santo, Deus se conectou com a nossa mente, o nosso cérebro. Então, é a partir do cérebro que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala e que a gente age. As nossas ações, as nossas atitudes, ela está toda relacionada ao nosso cérebro. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos, que representava a igreja, representava nós. É a partir de vocês que o mundo reconhecerá e verá Deus. Não existe outra forma do mundo ver Deus, ver Jesus, reconhecer o pacto da nova aliança, se não for através da igreja. Então, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo que nós representamos Deus. Tudo aquilo que a gente fizer, o mundo vai nos ver como Deus. Jesus estava afirmando, mas Jesus estava também alertando. Quando ele diz, não se pode acender uma luz e colocar debaixo do alqueire ou de um balde, alguma coisa, ele está dizendo, não tem como esconder uma luz. Uma cidade edificada não tem como ser escondida. E ele no versículo 16, ele diz, então vocês vão cumprir o papel de vocês. Vocês serão essa luz e o mundo verá as suas boas obras. Escute, essas boas obras aqui é mal entendido. As pessoas pensam que fazer boas obras é pegar as coisas e doar para os outros. Não, essas boas obras que Jesus está dizendo aqui é agir de uma forma boa que representa Deus. E ele vai dizer que o mundo verá as nossas boas obras e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo para nós que nós somos o sal da terra, porque nós preservamos a mensagem da cruz, o pacto da nova aliança, pregando, não deixando morrer, e nós somos luz representando Deus na face da terra. É através de nós que o mundo reconhece Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Quando vocês fizerem isso, todo o mundo reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha respondido a pergunta da pessoa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.